Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada O Fim das Crises de Ansiedade. Me chamo Edi Kalsin e durante essa jornada eu estou te mostrando que é possível acabar com as crises de ansiedade em até 7 dias sem remédios. E se você ainda acha que isso é muito difícil, ou esteja pensando que isso pareça bom demais para ser verdade, né? Aonde já se viu em 7 dias acabar com algo que pessoas sofrem por mais de 10 anos? Por isso eu quero reforçar que, como eu disse na primeira aula, se eu estivesse no seu lugar hoje, eu também acharia isso. É normal pensar assim. O que eu estou te falando é algo totalmente novo para você. Por isso eu quero que você veja o que outras pessoas que aplicaram o método estão falando e o que aconteceu também na vida depois de aplicarem o método. Eu fiz o que alguém me dizia algo para fazer, eu fiz. Eu fui em centro espírita, eu fui em tudo que foi benzedor que poderia ter. Eu sempre tive vontade de melhorar sozinho, mas nunca consegui. Realmente nunca consegui, né? Ia criando uma angústia ainda maior. Já fazem quase 20 anos que eu estou tendo essas crises. Praticamente, digamos que a primeira eu confiei na medicina, né? O primeiro tratamento médico foram 4 anos e meio. Tomando medicamentos direto, assim, ó. Só medicamentos faixa preta e medicamentos. Eu andava assim o dia todo, que nem com uma bobeira em volta de mim, mas tudo da medicação. Medicamento para dormir, que eu não conseguia dormir, sabe? Acordava à noite e não conseguia dormir, então só medicamento. E aí a primeira crise que eu tive, eu me lembro, foi 2013. No momento que eu estava passando por um transtorno no serviço onde eu trabalhava, e eu tive uma crise de ansiedade assim muito forte. E naquele momento eu estava fora de casa e eu achei que eu fosse desmaiar. A visão apagou, mas até então eu não tinha consciência que isso, no caso, era uma crise de pânico. Na verdade, foi uma crise de pânico. E era um medo, assim, de tudo. Medo de morrer, medo de passar mal, enfim. Quem convive com a pessoa que tem pânico acha que é frescura, que é mentira, que é exagero. E a gente se sente assim, eu tenho que ficar quieto para eu não ser julgada. Foi assim, ó, o método 100, a gente começou numa semana, terça-feira, se não me falha a memória. Na quarta, eu já me senti outra pessoa, entendeu? De um dia para o outro. Depois de aplicar o método 100, eu não tive mais crises. De lá para cá, eliminei de uma forma que hoje eu me sinto bem. Eu saio, vou trabalhar de manhã, volto meio-dia, vou à tarde, eu não sinto mais crise, eu não sinto mais aquela ansiedade, não tenho mais aqueles ataques cardíacos que dava antes. Estou maravilhado. Estava no fundo do poço, mas posso comparar assim, ó, se você tem uma ideia, uma pessoa com que não se sentia mais útil, uma pessoa em que eu estava cansado de tudo, estressado com tudo. Hoje não, hoje eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou conversando, eu estou deixando de lado as críticas que são feitas. Se foi feita é porque ela tem alguma finalidade. Então, hoje, para mim, eu estou sendo o que eu era antes. Eu não conseguia conversar sorrindo, eu era sempre fechado. Então, agora não, agora eu sinto que eu estou livre. Eu estou como eu era antes. Eu consigo conversar, eu consigo sorrir, eu consigo, sabe, ser bem diferente do que eu estava sendo. Eu estou super feliz, estou outra pessoa, realmente outra pessoa. Hoje, graças a Deus, eu consigo viajar, consigo ficar fora. E aí comecei a fazer atividade física também, que era algo que para mim eu achava que seria impossível eu fazer. Eu falava, vai me dar tudo de novo, vou ficar com medo. E foi algo que me fez muito bem desde o começo do ano. Hoje eu larguei esse o como que vai ser. Eu viver o agora, né? Que a gente tem que viver o hoje. O que passou, passou. Hoje eu pego o carro, saio sozinha, eu vou em loja, vou pro mercado. Imagina, antes eu não ia para mercado sozinha nunca, eu morria de medo. Não tem comparação, não. Hoje, graças a Deus, assim, eu tô bem mais livre, bem melhor. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida considerada normal dentro dos padrões, né? Uma mensagem do fundo do coração é: tenha uma luz no fim do túnel.
Porque a pessoa que tem a crise acha que não tem uma luz no fim do túnel, e tem sim. Você viu só o que elas superaram? Agora imagine você sem as crises de ansiedade. Imagine realizar aquele sonho que tanto deseja, voltar a trabalhar normalmente, crescer profissionalmente no seu trabalho, viver melhor o seu relacionamento, ter tempo de qualidade com seus familiares, acompanhar o crescimento dos seus filhos de uma forma bem mais tranquila. E mais, conquistar o seu carro, a sua casa própria, o que você quiser. Você pode viver tudo isso. O método que estou te apresentando é o causador de toda essa mudança dessas pessoas que você está conhecendo durante essa semana. E antes de entrar com o conteúdo dessa aula, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a comunidade que se formou com você, que está aqui me assistindo, a participação na primeira aula, nos conteúdos que também estou compartilhando no Instagram, enfim, é incrível ver isso surgindo aqui. Por isso eu quero agradecer de verdade a você. Bom, este é o segundo vídeo da jornada do fim das crises de ansiedade. Mas antes eu quero rever o que você aprendeu na primeira aula. Nós vimos como o método 100 surgiu e como ele se desenvolveu ao passar dos anos. Te mostrei também 4 erros que você comete tentando eliminar as crises, mas que não te ajudam. Na verdade, ele só te mantém no ciclo infinito desse sofrimento. E te mostrei por que eles são um erro também. Se você ainda não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo agora e assista, porque esse conteúdo foi criado em sequência para que você entenda cada etapa. Então, para que você possa entender o que eu vou falar nessa aula 2, é preciso assistir a primeira aula. A aula 1 está aqui na página, em um ícone na parte de cima ou na parte de baixo, para você assistir. Assista a aula 1 e volte aqui para continuar. E lembrando que essas aulas ficam no ar por poucos dias, por isso não deixe para depois. Bom, agora que já fizemos a revisão, vamos ao conteúdo dessa aula aqui. Quero começar trazendo um dado importantíssimo para você. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições. Muitos que sofrem, mas que nem sabem ainda que isso que sentem é crise de ansiedade. É por esse motivo que eu decidi ir além com o meu trabalho. É encontrar essas pessoas e fazer com que elas pudessem sair dessa estatística, podendo ter a sua vida de volta. Eu não sei há quanto tempo você sofre com isso. Talvez apenas alguns meses ou talvez mais de 10 anos. Independentemente do tempo que você está passando por isso, a sua impressão é que o sofrimento em relação às crises de ansiedade parece não cessar nunca. É sofrimento durante as crises, é sofrimento nos intervalos, é sofrimento entre uma crise e outra, é sofrimento por não saber quando vão acontecer novamente. Se é dali a 5 minutos, se é dali a 5 dias ou 5 meses. Essa tensão gera insegurança que compromete a sua qualidade de vida, onde você deixa de viajar, deixa de ir a festas, não vai mais ao cinema e acha motivos diversos para não precisar sair de casa. Se você está aqui vendo esse vídeo, eu acredito que boa parte desses sentimentos acontecem com você. Isso é o que acontece com quem está sofrendo de crises de ansiedade e outros problemas ligados às emoções também. E para começar esse conteúdo dessa aula, vamos falar primeiro das emoções. Eu não sei se você sabe, mas as emoções se materializam no corpo quando elas se mantêm circulando de forma intensa e desequilibrada por muito tempo. A tristeza, por exemplo, ela pode gerar problemas de pulmão, como asma, enfisema pulmonar, pneumonia. Outro exemplo é a raiva. Ela afeta o fígado e a vesícula biliar. E ela também pode se materializar em forma de cálculos biliares, chamado de pedras na vesícula.
Bom, mas agora eu vou me ater a uma emoção que é a principal responsável pela crise de ansiedade. A emoção do medo. Sim, o medo. Quando eu falo que é preciso ir na raiz do problema, eu digo isso porque os demais sentimentos que você tem e as reações que você sente, que são os sintomas, eles são originados da causa principal das crises de ansiedade, que é o medo. Além dos sintomas das crises de ansiedade, o medo pode formar cálculos renais, as famosas pedras nos rins. O medo também pode influenciar acelerando o intestino, gerando necessidades repentinas de idas ao banheiro quando se está na rua, o que é muito desconfortável. Essas disfunções acontecem porque o medo saudável é substituído por medos patológicos, doentios, que são gerados em sua forma de pensar, criando pensamentos negativos, trágicos e catastróficos o tempo todo. Como já citei, nós nascemos com o medo saudável, que ajuda a preservar a nossa vida. Porém, algumas situações, elas agravam os medos e causam as crises de ansiedade. E baseado nisso tudo que eu digo, você precisa entender que o primeiro pilar do método 100 é a identificação. Com isso, eu quero dizer que você precisa identificar quais medos geram as suas crises de ansiedade. E aqui é importante eu dizer que alguns medos serão consequência dos medos principais que geraram a crise. Eu sempre digo que os medos andam de mãozinhas dadas, porque eles não perdem a oportunidade de entrar em nossa vida quando tem uma brecha. Agora, outra coisa que é importante você saber de que existem situações que fazem com que esses medos se instalem. Vou trazer 3 situações que mais causam medo nas pessoas. A primeira situação é a perda. Em relatos de clientes em meus atendimentos e de alunos que aplicaram o método, situações como a perda de um ente querido ou mesmo perder um animal de estimação são situações que frequentemente geram insegurança, incerteza e medo. Nesse momento também o medo do futuro vem com força total, gerando medos intensos e avassaladores, causando crises de ansiedade. Você viu como um medo gera o outro? A segunda situação é a pessoa estar sobrecarregada. Essa é uma queixa muito comum e percebo que o fato de estar com 1000 coisas para fazer faz disparar as crises de ansiedade. Prazos e urgências no trabalho, por exemplo, também podem gerar o medo de não dar conta, fazendo a pessoa viver níveis altíssimos de estresse diário, onde acabam assim levando a preocupação para a cama, não dorme direito, acorda achando que não vai dar conta de tudo, gerando medos intensos que não passam e que levam a crises de ansiedade também. Para muitos, só aprender a dizer não e saber como fazer isso sem culpa é o que vai reduzir consideravelmente o nível de estresse e da sobrecarga, trazendo tranquilidade e autocontrole. E tem uma terceira situação que é o medo da solidão. Isso acontece quando a pessoa esquece de si mesma e está desconectada do seu interior, vivendo em função de tudo que é externo, aquilo que gira em torno dos outros. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, a pessoa vive sempre em função do trabalho, dos filhos, da família, dos estudos, tudo tem ligação com o que está fora dela. E com isso tudo, ela esquece de si mesma por estar desconectada do seu interior. Não estou dizendo que não deve dar importância a esses pontos, mas sim que ela precisa olhar para si mesma. E o que vem acontecendo é que ela esquece de si mesma para fazer todo o restante. E ela está tão desconectada do seu interior que uma enxaqueca, uma tontura, uma dor no estômago quando aparecem, são simplesmente ignorados, potencializando essa desconexão dela mesma, passando a ter medo da solidão, o que na verdade só está mostrando o quanto a pessoa está distante do seu eu. Agora, se ao perceber isso,
o que é muito difícil para muitas pessoas, mas se você conseguisse identificar esse momento e você fizesse uma conexão com o seu eu, com o seu interior, tipo uma mini meditação de 1 minuto ou de 1 instante, em vários momentos do dia, já faria toda a diferença. Reconectando consigo mesmo, deixando de se sentir só, impedindo ou enfraquecendo a crise de ansiedade. E por mais simples que isso possa parecer, práticas como essa são revigoradoras e de um poder imenso que muitas pessoas nem imaginam. E é importante dizer que 1 minuto pode mudar as próximas horas que você vai viver no seu dia. Agora pense comigo. Como seria se você pudesse tirar o medo de dentro de você, já que vimos que ele é o que causa as crises de ansiedade? Sim, isso já existe. Para isso você precisa fazer o que chama de sublimação emocional do medo, que é o segundo pilar do método 100, que chamo de eliminação. Aqui é de fato onde os medos serão sublimados, ou seja, serão eliminados, fazendo com que os sintomas e as crises deixem de acontecer e você tenha a sua vida de volta. Enquanto eu explico o que é a sublimação, eu vou te mostrar um exemplo aqui na tela. Você vê uma sublimação de gelo seco acontecendo. Com o medo acontece de forma bem semelhante, só que não podemos ver o processo da sublimação, mas é possível sentir o alívio da ausência do medo após uma sublimação. Na química, a sublimação é uma mudança de estado físico da matéria, que acontece na passagem direta da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. É o que também acontece com a naftalina, por exemplo, que libera vapores para eliminar as traças. Toda substância pode sofrer sublimação, mas precisam estar em condições específicas, pressão, temperatura ou observação. O gelo seco, que é dióxido de carbono sólido, quando ele é exposto ao ar, ele sublima diretamente para o estado gasoso, sem derreter primeiro. A sublimação é um processo importante em muitas áreas, incluindo a química e a física. E é esse mesmo processo de sublimação que eu aplico nas emoções, sublimando dessa forma os medos que geram as crises de pânico e de ansiedade. A sublimação, ela encurta drasticamente o processo de cura das crises. É quase que instantâneo. E para que isso aconteça, na hora da sublimação emocional, você precisa das condições específicas para fazer com que o medo seja sublimado, eliminado. É simples assim. Todas as pessoas que você está vendo nessa semana aplicaram exatamente isso para eliminar os medos. Quero te explicar outro ponto. Preciso que você saiba que é no corpo e não no cérebro que a maioria dos medos ficam guardados de forma bem inconsciente. Ou seja, 80% dos medos e outras emoções como a mágoa, culpa, tristeza, a raiva são guardados no corpo, o que é chamado de memória celular ou memória corporal. Na aula 1, eu já havia citado a neurocientista Cadence Pert, formada pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E devido à importância desse conteúdo, eu a cito novamente aqui. Ela estudou e pesquisou sobre as moléculas das emoções e ela defende a ideia de que as emoções são sentidas em todo o corpo. A ciência já comprovou que o processo de armazenamento dessas informações é feito pelo nosso sistema nervoso, que está espalhado por todo o nosso corpo também. Criamos a nossa realidade baseado no que pensamos e sentimos. Talvez você já tenha ouvido muito sobre o seguinte ponto, de que você atrai tudo o que pensa. Se reclamamos, se tudo o que sentimos é negativo, naturalmente atraímos o que não gostamos e atraímos tudo o que odiamos. É assim que funciona essa lei universal. Recentemente, descobertas científicas estão afirmando que as crenças que você tem,
as emoções que você sente, como o medo, por exemplo, cria a sua realidade que você está vivendo. Pensa aqui comigo. Se você pensa em ter a sua vida de volta, fazer a faculdade que sempre planejou, trabalhar normalmente, crescer na carreira, ter uma vida feliz, mas continua tendo medo de tudo, faltando ao trabalho, trancando a faculdade, já não sai mais com a sua família e tudo por causa dos medos. Você acha mesmo que vai conseguir ter a sua vida de volta? Não vai, porque você mesmo está atraindo a sua realidade atual por causa do medo que sente. Você entendeu agora por que ainda não teve a sua vida de volta? Esse é um ponto, que é o sentimento que atrai a sua realidade. Mas se você está vibrando de forma densa, negativa, ou seja, vibra no medo de morrer, no medo de que vai ficar assim para sempre, vibra no medo da próxima crise, entenda que dessa forma você não vai ter a sua vida de volta. O igual atrai o igual. Tudo é energia. Para você atrair paz, felicidade e tudo o que deseja, precisa colocar um fim nos seus medos, nos seus pânicos, para que assim você possa ser uma pessoa que consegue vibrar de forma positiva, sem o medo. O que certamente está acontecendo com você é que o pensamento até busca ser positivo, mas não consegue manter esse alinhamento com os seus sentimentos, por causa das crises de ansiedade. O caminho para a sua cura definitiva para a crise de ansiedade é bem mais curto por meio da sublimação, porque se opera por meio de um observador, de forma consciente e intencional, sobre os medos, que estão armazenados em seu corpo e em seu cérebro, acontecendo a cura sem precisar tomar remédios. Sem a sublimação emocional do medo, os medos continuam de forma inconsciente, interferindo através da mente e do corpo o tempo todo, gerando sintomas e causando as crises de ansiedade. Olha só, quem está com crises de ansiedade e convive com os medos, só ela é que pode fazer algo por ela para acabar com esse sofrimento. Bom, agora, depois que você passa pelo pilar da eliminação, você precisa trabalhar o último pilar, que é o da manutenção. Aqui é o momento de administrar seu estado atual, ou seja, você já eliminou seus medos, já está levando uma vida normal, sem esses medos. E é preciso haver uma manutenção para você se manter longe deles. Você se blinda para que eles não tenham mais poder e controle sobre você. Porque quando você pensa em algo, você produz emoções. Por exemplo, a emoção do medo, que gera vibrações assim bem específicas, só vão aproximar vibrações do mesmo padrão. Portanto, pensar em ter a próxima crise é o mesmo que pedir a próxima crise. Você está compreendendo isso? É no pilar manutenção que você aprende a administrar seus pensamentos e também sua rotina diária para viver seu dia a dia de forma mais leve, mais tranquila. Tudo isso só é possível após eliminar esses medos que causam as crises. Se você não segue esses pilares, você fica como se estivesse andando em círculos, igual a famosa corrida dos ratos, conhece? A corrida dos ratos faz a alusão àqueles ratinhos de laboratório que ficam correndo dentro daquele círculo por troca de recompensas que são ilusórias. É assim que você gasta o seu tempo e energia em busca de soluções que, ao final de contas, não trazem resultado algum. Pergunta como eu sei disso? É que eu passei 31 anos nessa corrida dos ratos. Não conseguia sair disso e hoje está bem claro por que eu não conseguia sair disso tudo. Pelo contrário, a cada dia meus medos só pioravam. Por mais positiva que eu fosse, por mais autoconhecimento que eu tivesse, os medos aumentavam e pioravam e me deixavam no mesmo lugar. Mas se você quer ter a sua vida de volta, para de pensar que é impossível sair dessa situação.
Se você continua pensando, mas isso não tem cura, ou, mas eu já tentei várias coisas e nada me ajudou, ou então, isso não vai funcionar comigo, e ainda, eu não tenho ninguém que me apoia, ou, mas Edi, eu não tenho dinheiro. Todos esses pensamentos vão continuar deixando você nesse mesmo lugar, nesse mesmo sofrimento de crises, medos e pânicos. Aí você diz, eu vou tentar mais um pouco, vou tentar controlar as minhas crises e eu vou enfrentar o medo. E o que acontece? Você perde tempo com mais medos, mais crises, mais pânicos e acontece tudo o que eu já falei na aula 1. O medo vai continuar te colocando nessa prisão enquanto você não disser sim para a sua decisão de eliminar cada um dos medos que te acompanham. Basta você dizer, sim, eu quero eliminar os meus medos e ter a minha vida de volta. Agora lembre-se, se você disser sim, eu vou me curar das minhas crises de ansiedade, aí você está decidindo para onde você quer ir. Mas se você disser, isso não é para mim, eu vou continuar controlando os medos. Naquele momento, você também está tomando uma decisão, que é a de ficar onde você está. Você viu como tudo depende de uma decisão? Esses 3 pilares que eu te mostrei são a base do método SEM que eu utilizo com os meus alunos. Eu estou compartilhando tudo isso porque eu sei que essas informações não são acessíveis por aí. Na verdade, o que te mostrei até agora, quase ninguém sabe. E de fato, ninguém utiliza do jeito que eu faço, com o passo a passo que eu elaborei nos últimos anos. Tem muita coisa na internet, mas está tudo num balaio de gato danado. E por isso, quem fica procurando dicas por aí, acaba perdendo muito tempo e dinheiro, pois na internet se encontra vídeos para todo mundo, mas não para a sua necessidade, que é o que você precisa. Graças a esse método, esse passo a passo, os meus alunos eliminaram os medos e tiveram a sua vida de volta. E desde a primeira aula, muitos me perguntaram sobre esse método, sobre como fazer parte desse grupo que tem meu acompanhamento e direcionamento com cada etapa, conseguindo assim eliminar os medos de uma vez por todas. No treinamento, você conta com minha experiência de acompanhamento, que eu tenho aplicado esse passo a passo há mais de 10 anos. O método SEM, ele é muito mais do que eu estou te mostrando aqui. Na verdade, essa é a pontinha do iceberg. Ele é uma direção rápida e assertiva para você eliminar as suas crises de ansiedade em 7 dias sem remédios. Vou te dizer mais. Tem alunos que ficaram sem as crises após 2 a 3 horas após aplicar o método. Você vai compreender melhor no vídeo 3 que o método SEM é um treinamento de sublimação emocional do medo com resultados imediatos para você ter de uma vez por todas a sua vida de volta. E isso está muito mais próximo do seu alcance do que você imagina. Mas por enquanto eu quero que você aproveite essas aulas e se concentre em aplicar o que você já viu até aqui. E mais para frente a gente fala mais sobre o meu acompanhamento, ok? No próximo vídeo eu vou te mostrar um mapa com os passos do que é necessário para que o método funcione, para eliminar com as crises da ansiedade. E eu vou responder as principais dúvidas que recebi também. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu convido você para rever os conteúdos anteriores. E se quiser deixar seu comentário aqui nessa página, abaixo dos vídeos, tem um campo de comentários. Quero muito saber o que você está achando do evento. É no campo de comentários logo aqui embaixo, tá bom? Então a gente se encontra no 3º episódio da jornada do fim das crises da ansiedade. Até breve. Tchau, tchau.